Por que será que algumas mães só descobrem tarde demais que amar os filhos não significa precisar morar com eles? Foi exatamente isso que aconteceu com uma diva aos 63 anos e eu vou chamá-la de Lúcia. Então, senta, diva, pega seu cafezinho e vamos assuntar sobre isso. Muito bom. Lúcia morava sozinha. Ela tinha sua casa, seus horários, suas amigas. Ela fazia a sua própria comida quando queria e tinha uma coisa que até então nunca havia percebido: o quanto era preciosa. Era a liberdade para decidir a própria vida. Até que um dia, um dos filhos começou a insistir: Mãe, por que a senhora continua morando sozinha? Vem morar com a gente, a senhora fica perto dos netos, tem companhia. E nós, mãe, nós vamos ficar mais tranquilos. Ela pensou e parecia fazer realmente algum sentido. Afinal, são meus filhos. Quem poderia me querer melhor do que eles? Pois é, então ela tomou a decisão. Ela desfez-se de alguns móveis, doou outros, guardou suas lembranças em caixas e fechou a porta da casa onde havia vivido por tantos anos. No começo, tudo parecia maravilhoso. Lúcia tinha companhia, tomava café com a família, conversava com os netos e, de verdade, ela se sentia útil. E talvez tenha sido justamente aí que ela começou a cometer um erro sem perceber. Ela passou a fazer o café, depois passou a fazer o almoço, depois começou a arrumar a cozinha, a dobrar algumas roupas, ajudar com os netos. Ninguém a obrigou a fazer nada. Ela fazia porque era mãe, porque queria, era avó. Só que aquilo que começou com uma simples ajuda, aos poucos virou expectativa. E um dia, quando não fez o almoço, ela ouviu: Mãe, hoje não tem comida? Em uma outra vez, ela estava se arrumando para sair, quando o filho perguntou: Mãe, a senhora vai sair hoje? Poxa, mãe, a gente estava contando com a senhora para ficar com as crianças. Aí, Lúcia começou a perceber uma coisa dolorosa, muito dolorosa. Ela havia ido morar com os filhos para ter companhia, mas estava começando a perder a própria liberdade. Então aconteceu o que mudaria tudo. Depois de uma discussão por coisa pequena, o filho perdeu a paciência e disse: Mãe, a senhora precisa entender uma coisa. Esta casa é nossa, é minha, é da minha esposa, não é da senhora. Aqui quem manda somos nós. Você não respondeu. Ela entrou no quarto e fechou a porta. E foi ali, sentada na beirada da cama, que ela percebeu que o filho tinha razão. Aquela casa não era dela. Mas o que mais doeu foi perceber que ela também já não tinha a casa que era sua. E na tentativa de ficar mais perto dos filhos, havia aberto mão de tudo, do seu espaço, da sua rotina e de muitas pequenas escolhas que faziam parte de quem ela era. E foi naquela noite que Lúcia tomou outra decisão. Algum tempo depois, o que ela fez? Ela alugou um apartamento pequeno. E para esse apartamento, claro, ela levou poucas coisas. Ela levou uma mesa, uma cama, suas plantas, suas fotografias e tudo aquilo que ainda cabia na sua vida. No primeiro café da manhã, sozinha, sentada à sua própria mesa, ela percebeu uma coisa que nunca mais ela se esqueceu. Estar sozinha dentro da própria casa não era o mesmo que estar abandonada. E foi então que ela me disse: Isabel, eu continuo amando meus filhos, claro, exatamente como antes. Eu só precisei entender que amar meus filhos não significa precisar morar com eles. Pois é, talvez algumas divas precisem ouvir isso. Morar com os filhos pode ser maravilhoso para algumas famílias. Para as outras, porém, pode significar abrir mão de uma independência que levou uma vida inteira para conquistar. Porque filhos podem fazer parte da nossa vida sem que a nossa vida precise caber dentro da casa deles.
pensar nisso, Diva. E é pensando nisso que eu quero perguntar para você, Diva. Se você pudesse escolher, você moraria com seus filhos ou, enquanto tivesse condições, você preferiria ter o seu próprio cantinho? É, eu tenho medo. Adoro. Como é bom. Mas eu sei que tem algumas divas aqui que acham, inclusive, que é obrigação dos filhos cuidar dos pais. É uma coisa para se pensar também, né? E você, Diva, o que você acha disso? Deixa aí nos seus comentários. Compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que tem diva precisando ouvir isso, viu? Eu vou continuar aqui tomando meu cafezinho. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.